Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História de vocês e pessoal, a gente vai estar falando aqui nessa nossa aula sobre colonização portuguesa na América, sobre especificamente aqui o comércio atlântico de escravos africanos, tá? Vejam só galera, essa nomenclatura que a gente está utilizando aqui, colonização portuguesa na América, é o que era trabalhado anteriormente como parte, sei lá, tipo Brasil colonial, Brasil colônia ou apenas América portuguesa. A gente trabalha com esse nome para ficar mais completo, para que você saiba exatamente o que a gente está trabalhando, né? A colonização portuguesa na América, tá? Vamos lá, vamos falar diretamente sobre o assunto. Lembrando então, né? Estamos falando sobre aquele contexto de século XVI, em que nós temos o desenvolvimento da colonização do Brasil, que vai de 1530 até 1822, e a escravidão vai ser muito presente na nossa trajetória, no nosso passado. Ela é extremamente presente, é o que sustentou, né, a economia brasileira por quase 4 séculos. Não que a gente tenha que se vangloriar disso, né? A escravidão é um negócio horrível, mas a gente precisa compreendê-la. Né? A gente precisa entender essas coisas para que essas coisas não se repitam, tá? E para que a gente perceber que algum tipo de semelhança com isso venha a acontecer, a gente já comece a cortar o mal pela raiz, né? Serve para a gente entender coisas como, por exemplo, assim, né? Às vezes os alunos perguntam, pô, professor, como que o Hitler conseguiu tomar conta da Alemanha? Como que os alemães se submeteram àquilo? Aí eu falo, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, os nossos antepassados brancos iam ter escravos. Né? Isso não significa nada. E a gente tem que ter um exemplo importante. A lei não tem que servir de parâmetro moral para você. Não é porque está dentro da lei que aquilo realmente é correto. Era permitido na lei brasileira você ter um escravo como sua propriedade. Mas isso é correto? É evidente que não. Mas para a lei da época era permitido. Certo? Então vamos lá. O comércio atlântico de escravos, galera, durante o século XVI, século XV, já 1415, com a conquista da ilha de Ceuta, né, os portugueses começam a estabelecer contatos com o continente africano. E aí, a partir disso, eles começam a ter contato e comércio, né, com os escravizados que já existiam ali naquela região. Lembrando, a escravidão já existia no continente africano, os portugueses vão aumentar e incentivar cada vez mais essa escravidão ali, porque eles iam lucrar muito com esse processo, né? O contato português com a costa atlântica do continente africano. Temos aí então o estabelecimento de entrepostos comerciais ali naquela região. O que é um entreposto comercial? O português, quando passava por uma região do continente africano que ele achava interessante, ele parava ali, claro, se não tivesse nenhum povoado próximo, estabelecia, mandava algumas pessoas do barco descer e criar como se fosse uma pequena vila. A gente vai chamar isso de entreposto comercial. Por que eles faziam isso? Para que quando os próximos navios portugueses estivessem passando por ali, eles poderiam ter um lugar para parar, para poder abastecer os seus suprimentos necessários. Beleza? É isso que a gente vai ter como sendo chamado de entreposto comercial. No início da colonização do Brasil, né, até 1530, era assim que funcionava. O Salvador era um entreposto comercial, era uma região que o português vinha, estacionava o navio ali, abastecia de pau-brasil, voltava para Portugal, né? Um entreposto comercial também. Bom, nós temos uma demanda muito grande de mão de obra nas Américas a partir do século XVI. Você tem, então, o descobrimento do Brasil, entre aspas, né? O início dessa colonização, mas não é apenas Portugal que desenvolve colônias da América. Você tem também a Inglaterra, né? Desenvolvendo e criando as suas 13 colônias lá no norte, que hoje a gente chama de Estados Unidos, né? A costa leste dos Estados Unidos. E aqui na América do Sul, na costa do Pacífico, nós tivemos os espanhóis dominando aquela região, tá? E tomando conta dali e também utilizando mão de obra escrava. Não tanto quanto o Brasil, mas também teremos uma forte presença de escravos africanos naquela região, né? Demanda por mão de obra nas Américas. Aqui, quando o Portugal começa a se desenvolver, eles começam a precisar de mão de obra e, na verdade, né, tem um historiador brasileiro chamado Luiz Felipe de Alencastro que ele já demonstra já há muito tempo no seu livro Trato dos Viventes que ele vai dizer o motivo do português estar escravizando o africano é um motivo financeiro. O português quer se enriquecer com isso. Tem toda uma justificativa religiosa por trás disso e moral também. Os portugueses achavam que eles tinham essa missão de colonizar os africanos, né? E isso vai acontecer muito nesse século XVI, o início do século XVI vai estar acontecendo, né? Início do comércio de homens, mulheres e crianças africanas pelo Oceano Atlântico. É isso mesmo que você ouviu, é um comércio de homens, mulheres e crianças sendo comercializados. Eles são pessoas que aqui a gente tem um processo chamado de coisificação, né? O negro
africano ele não é mais uma pessoa nesse processo, ele não é mais considerado pelo português um ser humano, ele é tratado como um objeto, como uma coisa. Por isso ele pode ser comprado, ele pode ser vendido, pode ser comercializado de um lado para o outro, pode matar se ele quiser, lógico que ele vai perder dinheiro, né? E enfim, vejam aqui no mapa, galera, a rota de escravizados para a América que vai existir, tá? Os portugueses vão pegar principalmente escravos dessa região, mais aqui da costa oeste, de Guiné, Serra Leoa, Libéria, tá? Essa região que a gente tem aqui na costa do Atlântico. Esses escravos, eles têm as suas regiões específicas, né? Portugal também consegue, depois de um tempo, dominar a região de Moçambique. Moçambique é um lugar que fala português até hoje. Inclusive, além de Moçambique, a gente tem também Angola, sendo uma região importante, né? Os escravos, vejam, eles vêm para o Brasil. Professor, por que os escravos ficam apenas aqui na costa leste? Porque o Brasil era só isso. O Brasil era só o litoral, não existia o interior do Brasil. Isso vai existir a partir do bandeirantismo e do descobrimento de ouro, tá? Vejam que aqui a gente também já tem, né, o caminho de escravos sendo feito para a região norte da América. Aqui é o sul das 13 colônias, né? Aqui em Baixa Filadélfia também já vai ter o contato com os escravos. Os escravos também são levados para a região da América Central, porque ali também vai ser produzido açúcar, né? E por que o escravo africano, por que o negro africano vem para o Brasil? Porque aqui a gente vai ter o desenvolvimento de um grande ciclo econômico, né? Chamado ciclo do açúcar ou economia do açúcar, tá? Quem vai ser utilizado como mão de obra nesse processo de produção do açúcar? É o negro africano escravizado, né? Vejam só, para o Brasil foram trazidos os africanos de 3 grupos principais. O primeiro deles foi o dos sudaneses, denominação genérica para os grupos Yorubá, Nagô, Jeje e Fanti Ashanti, originário dos atuais Nigéria, Daomé e Costa do Ouro. Então, essa é a principal fonte de escravos que a gente tem que veio para o Brasil, tá? A gente tem também a vinda de alguns escravos que tiveram contato com o islamismo. A gente tinha escravos, né, africanos escravizados que eram muçulmanos, que inclusive durante o período regencial farão uma revolta lá na Bahia chamada Revolta dos Malês, né? E isso tudo vai se desenvolvendo nesse contexto, tá? A chegada desses escravos aqui ao território brasileiro. Mas antes da chegada, a gente tem que entender isso aqui, né? O tráfico, a travessia do Atlântico. Essa travessia, ela acontecia por cerca de 2 a 3 meses, né? Dependia de como estaria o mar. E essa era a situação que eles vinham. Lembrei de um negócio que eu queria falar para vocês. Os escravos, né, os grupos que eram capturados, os grupos não ficavam juntos. Uma família de negros de um grupo específico era separada, tá? Você tem nos navios, eles vão pegar escravos negros africanos aqui de vários e vários grupos diferentes para que isso dificulte o processo de alguma revolta que esses negros possam fazer dentro de um navio. Essa é uma imagem, galera, de um navio negreiro. Os africanos chamavam isso, né, com a língua deles, eu não sei a expressão correta, de navio tumbeiro. Por que era um navio tumbeiro? Ou você ia morrer na trajetória da África para o Brasil, nessa trajetória aqui, né? Ou você morreria de tanto trabalhar no Brasil. E se você já está sendo escravizado, isso para eles também já é considerado a morte. Por isso esse navio ele era considerado a tumba, o local onde eles eram colocados para morrer. Essa é a perspectiva que eles tinham sobre isso, né? Isso é um negócio completamente triste, né? Você tem aqui os negros jogados no chão como qualquer coisa, as famílias vão ser separadas, como eu já comentei com vocês, né? Essa é uma representação que existe de um navio negreiro. Embaixo você tem aqui produtos extraídos do continente africano, né? Aqui o marfim dos elefantes e alguns outros produtos que vão estar aqui no parte do porão do navio que a gente tem. E aqui essas pessoas jogadas. Vejam, 2 meses nessas condições. É algo completamente desumano. Eles se alimentavam de restos de alimentos do resto dos marujos ali, não poderiam morrer de fome, né? Não era interessante, porque se morre de fome, o que acontece? Perde dinheiro, é o lado econômico que importa, tá? E esses negros vão ficar aqui no navio dessa maneira por cerca de 2 meses até que eles cheguem no Brasil. O sofrimento deles era gigantesco, né? Era algo muito horrível de se tolerar essa situação aqui. Não apenas a situação da trajetória, mas a situação da escravidão em si é algo muito triste. Por isso que a gente vai ter muitos negros aqui escravizados no Brasil que vão cometer suicídio porque não vão conseguir aguentar a realidade que eles estão vivendo, né? Vocês precisam entender isso dessa forma, né? Essa é uma imagem já um pouco mais
desenvolvida, mais recente, feita, né, editada, para você entender como que esses escravos, eles vinham para o Brasil. Eles ficam empilhados isso aqui como se fosse uma prateleira de um supermercado, né? E isso aqui é o porão de um navio negreiro que a gente vai ter esses escravos sendo transportados dessa maneira aqui para o território do continente americano, certo? E aqui, depois de chegarem esses escravos à América, aqui a gente vai ter uma imagem de um leilão de escravos acontecendo na Virgínia, nos Estados Unidos, né? Aqui você tem ali o cara leiloando e você tem os negros que vão ser colocados para esse leilão. Quando esses escravos chegam na América, eles vão ficar por algumas semanas isolados, tá? Se alimentando para que eles tenham uma boa aparência, né? E para depois eles serem vendidos em um comércio, em uma feira, que você dava um lance para comprar uma pessoa ou outra. É assim que a gente tem o desenvolvimento da escravidão no continente americano, né? Você perceba aqui então um escravo, né, já aqui no território do Brasil, apanhando, né, do seu dono, provavelmente, e aqui a gente vai ver a chamada máscara de folha de Flandres, tá? Essa máscara de folha de Flandres, ela era colocada nos escravos que desenvolviam o vício da bebida, né? Porque aqui no Brasil você vai ter a produção de açúcar. Durante o processo de produção de açúcar, eles aproveitavam para produzir a cachaça, né? A pinga, que eles vão chamar. E aí, muitos escravos vão beber muita bebida alcoólica. E isso atrapalhava o processo de trabalhar no outro dia. Então, esses escravos que já tinham um alcoolismo desenvolvido, eles vão ficar o dia inteiro com isso aqui e só vão tirar para poder se alimentar, né? É algo horrível isso daqui. O Machado de Assis descreve isso aqui em um conto dele chamado Pai contra a Mãe, que é um conto maravilhoso que ele retrata a escravidão brasileira durante o século XIX. É um conto bem curtinho, de 8 páginas, que eu indico para todo mundo, tá? E aqui, lógico que você vai ter, graças à tortura que esses escravos vão sofrer no dia a dia, graças às péssimas condições de vida e de existência e de trabalho que eles vão tendo no seu dia a dia, né? Você vai ter escravos que vão fugir das fazendas e vão criar os chamados quilombos. O que são os quilombos? Locais de resistência, né? Onde o escravo ele vai fugir para poder se desenvolver nessa região, vivendo com o seu grupo de familiares ali. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Que é o Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes desses movimentos de resistência de escravos da história do Brasil. Aqui um mapa para você saber onde ficava localizado esse quilombo, né? É lógico que essas pessoas elas iriam resistir a essa dominação. Depois a gente tem, durante o período do bandeirantismo, esse quilombo sendo destruído, certo? Então, a gente fecha essa nossa aula de escravidão por aqui, né? Sempre tentem entender e refletir esses aspectos de uma maneira mais crítica possível. Afinal de contas, é para isso que a história serve também. Ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!